Comunidade querida e amiga do canal Paz e Bem, comunidade, deixa eu chegar bem pertinho aqui, comunidade querida e amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes, esta é a 14ª aula do curso Jesus da História, maior sucesso, é uma revolução na abordagem da figura de Jesus Cristo, impressionante, impressionante realmente a repercussão que esse curso com o professor Pedro Lima Vasconcelos está tendo. As pessoas chegam para mim e dizem, Mauro, eu não sabia que Jesus era isso, era essa pessoa, era essa figura. Realmente está sendo revolucionária a mudança na visão de Jesus Cristo. É claro que essa visão já existia espalhada em diversos livros, mas condensada num curso, acho que é a primeira vez. Então as pessoas estão muito animadas, empolgadas, surpresas, admiradas, e algumas pessoas, inclusive, dizendo, nossa, eu descobri que é Jesus Cristo, eu não sabia. Então, Pedro Lima Vasconcelos, você anda chacoalhando a roseira. Tudo bem com você? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Satisfação muito grande fazer parte desse processo e, enfim, compartilhar, socializar, aprender, né? Nesse intercâmbio muito agradável de se fazer com a sua condução e com a turma que nos acompanha. Pois é. Todo mundo. Eu estou adicionalmente feliz hoje, porque, olha aqui, que coisa maravilhosa, aqui, esse janelão enorme que tem aqui em casa. Essa luz não vai durar muito, não. Daqui a uns 15, 20 minutos vai embora, começa a escurecer aqui em São Paulo. Mas maravilha, linda, linda luz aqui para compor esse nosso cenário. E é uma luz que acho que tem tudo a ver com a aula de hoje. Tem tudo a ver com a aula de hoje. Hoje nós vamos vamos continuar falando sobre Paulo de Tarso, né, um principal propagador do cristianismo nos primeiros tempos, e o Pedro, na continuidade, vamos lembrar que o nosso foco hoje continua sendo mergulhar na carta a Filemon, que é uma carta que trata de um escravo, Onésimo, e o Pedro e Paulo. E o Pedro propôs-se, eu fiquei surpreso também, a trazer para nós uma relação entre a abordagem do Paulo e o contexto histórico que a gente vive hoje. O Pedro vai falar disso para nós. Antes, quero dizer que esse curso está sendo transmitido ao vivo pelo canal Paz e Bem nesta quinta-feira. Que quinta-feira, gente, doido. Quinta-feira vai ser feriado, Corpus Christi, mas não é quinta-feira, não. Segunda-feira, como toda vez. Nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, são 5h05 da tarde, retransmissão às 5 horas da manhã, na terça-feira, dia 9, pela Pós TV 247, e quero saudar todo mundo que chegou aqui. O Jorge Lula Barreto, boa tarde, companheiros de luta política daqui de Ipiaú, na Bahia. Oi, Ipiaú. Abraço para o Mauro Lopes, professor Pedro Lima e toda a turma. Ele está dizendo aqui, a hashtag agora somos 80%, já subiu de 70% para 80%, legal. Logo chegaremos a 90%. José Geraldo da Silva Neto, mandando boa tarde de Osasco, a amicíssima Ivone Marinho, que esteve conosco, né, com o Pedro e comigo, lá durante o encontro da comunidade 247 em Recife, no ano passado. José de Arimateia Moraes, Olga Falcucci, aguardando o início da aula, o Kleber Antônio dos Santos, de Niterói, Maurício Oliveira, Heloísa Bortoli, do Rio Grande do Sul, Aparecida Menezes, o nosso queridíssimo amigo e coautor do livro sobre a espiritualidade de Lula, Emerson Sbardelotti, Regina Parenza, Marina Alves Silva do Couto, Rita Celeste Cunha, dizendo que não sou religiosa, mas estou gostando muito das aulas. Esse viés de Cristo que é desconhecido pela grande maioria. É sobre isso que eu estava falando. É isso aí mesmo, Rita. Essa é uma revelação do que foi o Jesus Cristo histórico, né? Maria Neuza, de Itaúna, Minas Gerais, ansiosa pela aula de hoje. Sabe que eu também estou. Hoje eu também estou. Deu um salto aqui. Gente, eu não vou conseguir. Não vai dar. Eu não vou conseguir cumprimentar um por um, não, Pedro. A sala está cheia demais. Vou ler rápido. Posso partilhar aqui uma reivindicação? Vai lá. Quem escreveu um comentário relativo à semana passada? Não se esqueça de mencionar a irmã do Pedro. Pois é. Vou chegar lá. Eu não cheguei nela ainda aqui. Ela acabou de chegar. Onde está ela? Maria Neuza, Maria...
Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Beijo para Mas eu não tinha lido o nome dela ainda, não. Não tinha passado nos meus olhos. Não, não. Ô, Fátima, mas não ia esquecer de você, não, viu? Você... Irmãzíssima do Pedro. Cristóvão Filho, Benedito Ider, Tânia Gagabos, Guilherme Reis, Eliane Gonçalves, Jussara Bueno, Silvana Zanella Gorian, só gente amiga. Cid Couto Chaves, Maria Cláudia Junqueira, Leda Hansen, a Cândida, Mariames Negreiros, aqui, a Patrício Alexandre, quem mais? Maria Ercília Guimarães, Jussara Bueno, Perfil Confessor, Inaldo Moraes, Valéria Torres, Ariovaldo Montalvão, Joel Oliveira, tá aqui a Maria de Fátima Vasconcelos. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, meu querido irmão Pedro. É isso aí. Francisco Trindade, Maria Rosário de Oliveira Santos, Maria Lourdes Gonçalves, Evaldo Abreu, Maria Alcântara, Cadil Batista, Marilene de Paula, nossa Anne Walsh, dizendo aqui, então vamos começar logo, já vamos começar, calma, Anne, calma. Muito... e o Cadil dizendo, que livro maravilhoso esse sobre Canudos, realmente, se você viu agora, é fantástico esse livro do Pedro, eu vou pegar ele aí daqui a pouco e mostro para todo mundo. O Argel Benedito de Almeida manda abraço nos dois. Bom, Pedro, posso te falar da sua atividade jornalística no fim de semana ou melhor não? Por que não? Então, pronto. Então, esse fim de semana foi interessante. Pedro, Tassiana e Angelita, o trio aí de Maceió, foram repórteres do 247, foram cobrir a manifestação de Maceió contra o racismo e contra Bolsonaro aí em Maceió. Fizeram, claro, a cobertura a partir de dentro do carro, para se proteger, mas fizeram a cobertura, mandaram fotos ótimas, o depoimento rendeu matéria no 247. Então, agora temos repórter. Além de tudo, Pedro, suas amadas, na verdade, são agora jornalistas, repórteres do 247 em Maceió. Adorei, foi fantástico. Mas é preciso reportar o que as pessoas estão fazendo, o que a gente que não tem nem a opção de se definir pela quarentena ou não. Essa é uma discussão que a gente vem fazendo aqui, Mauro, especialmente no âmbito do Toro de Psicanálise, Toro Escola de Psicanálise, que você conhece, em cujo espaço você esteve, né, lançando o livro Lula e a Espiritualidade. A gente está discutindo a pertinência da realização desses protestos, dessas manifestações, e principalmente eu fiquei muito marcado pela fala de um dos nossos colegas do Toro, que é o Mário Pessoa, né, em que ele chamava a atenção da gente justamente para isso. Nós, na nossa condição social, até temos a possibilidade de decidir se a gente vai, se não vai, obviamente, por conta dos riscos que a pandemia efetivamente representa. Mas a grande maioria da população brasileira nem tem essa possibilidade. Não está colocada para ela essa alternativa. E é principalmente este segmento, né, que ocupa as ruas e diz para os bolsonarianos, não, esse lugar não é de vocês. Vocês não são os donos desse espaço. Então, a gente tomou os cuidados que julgou aqui necessários, entendeu que eram necessários, mas fomos lá acompanhar essa manifestação e, enfim, mandamos aí o material que a gente colheu para você e você difundiu. E como eu dizia a você antes da gente começar, né? Muitas pessoas aqui mesmo de Maceió ficaram sabendo que a manifestação tinha acontecido, né, por conta dessa difusão, né, que você aí proporcionou através do 247. Te agradeço também por isso, nós aqui agradecemos a você por isso. E conta com a gente. Viramos repórteres agora também. Foi realmente fantástico e, além disso, tive o privilégio de dividir a bancada do Boa Noite 247 no sábado à noite com o Pedro também.
nossa amizade vai se aprofundando. Então, antes do Pedro começar a aula, já tem um monte de comentários, pedidos, observações, mas olha, gente, não se preocupem. O Pedro vê tudo depois da aula e as respostas vêm na aula seguinte, porque senão a gente interrompe demais a dinâmica da aula. Deixa eu só mostrar, foi feita a menção, está aqui o livro de Canudos, o livro do Pedro, Belo Monte, né, o nosso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, né, Canudos de Antônio Conselheiro, a Lula da Silva, é o livro que é a resultante do curso de Canudos que o Pedro concedeu aqui com enorme alegria para todos nós da comunidade 247. Por sua vez, este curso de Canudos foi inspirado em esse outro livro aqui, que é o livro do Pedro, também sobre Canudos. O Pedro é hoje um dos maiores especialistas em Canudos do Brasil, e está aqui, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. E, finalmente, nosso livro comum. Eu já tenho isso no meu currículo, eu escrevi um livro com o Pedro, né? Isso aqui é fantástico. E a recíproca é tão verdadeira quanto. A espiritualidade de Lula, né? Oração, meditação e militância. Nós fomos 2 dos 24 autores que compusemos artigos debruçados sobre a espiritualidade de Luiz Inácio Lula da Silva, que aflorou durante o seu período de prisão política. Pois bem, aula de hoje, Pedro, vamos lá. Então, Mauro, eu penso que o momento que a gente está vivendo é mais do que propício, né, para que a gente se debruce sobre o tema que já foi anunciado, né, no fim do encontro passado, e a complexidade que esse tema envolve, ou seja, textos ligados à figura de Paulo que tematizam o problema da escravidão e outros. Não só o problema da escravidão. É que o tema da escravidão ele tem uma ressonância ainda maior se a gente considera, né, as circunstâncias que a gente está vivendo, né, no Brasil e no mundo. Né? Basta ver, né, as placas tectônicas da sede do imperialismo, né, elas se movendo, tremendo, né, com todos os protestos e manifestações que sacodem, então, né, os Estados Unidos por conta do assassinato brutal pelas forças policiais do George Floyd. Mas a gente tem a imitação dessa tragédia aqui no Brasil, na bala que matou o João Pedro, na negligência criminosa que levou à morte do menino Miguel, né, em Recife, obra da Corte Real, né? Enfim, de empregadores não foram capazes de se ocupar por alguns minutos com o filho da empregada. Mas também do outro lado do Atlântico, né, Mauro? Que cenas impactantes, como você gosta de dizer, a derrubada da estátua de um mercador de escravos, né, de um traficante de escravos, que se enriqueceu poderosamente, né, e depois, no fim da vida, se dedicou a obras de caridade, e aí o pessoal conservador diz, não, mas ele recebeu essa homenagem, essa estátua, por conta das obras de caridade que ele fez no fim da vida. Pois é, obras todas feitas com o dinheiro que ele adquiriu em anos e anos e anos de tráfico. Né? Quer dizer, o cinismo não escolhe modos de se manifestar. Né? Depois, né, a inscrição lá abaixo da estátua do Churchill, ele foi racista. A exigência de reparação, né, junto à estátua. Uma observação, para que, né, não passe batido, isto é, em essência, a ideia da filantropia no capitalismo. A filantropia no capitalismo é apenas devolver migalhas daquilo que foi roubado, furtado, assaltado da sociedade. Isto lá desde o mercador de escravos até a família Setúbal, aqui, dona do Banco Itaú. É igualzinho. Né? Quando o pessoal fala, o Itaú Cultural. Que Itaú Cultural, gente? Isso é dinheiro que eles roubaram da gente. Né? E assim eu era antes, né? Com atividades tão condenáveis, tão condenáveis, não vamos comparar, mas com atividades condenáveis como a escravidão, que é a extorsão do povo brasileiro por um grande banco. Né?
O historiador francês, Mauro, Jacques Le Goff, grande historiador falecido recentemente, ele tem vários trabalhos, um deles se chama A Bolsa e a Vida, e um outro chamado Mercadores e Banqueiros da Idade Média. E nos dois trabalhos, ele, o historiador, desenvolve a ideia de que os primeiros capitalistas, já na Idade Média ainda, rompendo com uma lógica e uma mentalidade que vinha de muito tempo e que se inspirava em temas bíblicos, em referências bíblicas, de não cobrança de juros, a ideia de que tempo não é dinheiro, que produz o dinheiro é o trabalho e não ganhar em cima do outro, etc, etc. Mas, na medida em que esses mercadores e banqueiros vão quebrando essa lógica tradicional, né? Eles, então, vão colocando as bases do que vai ser a dinâmica capitalista. Só que diz o Le Goff, de maneira muito bem-humorada, ele diz, no fim da vida, esse pessoal começa a ter escrúpulos de consciência e, principalmente, medo de ir para o inferno, medo da condenação eterna. Aí eles começam a fazer donativos, começam a construir hospitais, começam a construir casas para acolhimento de doentes, de pessoas idosas, e não sei. E é nesse bojo que vai surgir a ideia de purgatório, como o espaço intermediário em que essas pessoas, de alguma maneira, se imaginam que, se morrerem com esse tipo de pecado, poderão purgá-los, daí o nome, né, purgatório, e herdar a vida eterna. Então, essa coisa de se enriquecer de maneiras moralmente condenáveis, absolutamente condenáveis, e compensar isso, né, no fim da vida com obras de filantropia de toda a ordem, carregava também esse traço, né? O medo da condenação, do inferno, da eternidade infeliz, etc, etc. Né? Bem, e isso modernamente deu nisso que você falou. Agora, eu ia comentando também aquelas outras imagens das pessoas tomando conta da estátua do rei Leopoldo da Bélgica, né, e cobrando reparação, né, com as brutalidades cometidas, né, nas empreitadas colonialistas na África. Enfim, num contexto como esse, né, então Estados Unidos, Brasil, Europa e as placas tectônicas aí balançando, né, por conta de movimentações fortes, né, em relação ao tema, então, do racismo, da escravidão, do preconceito e afins, né? Então, ler o texto de Paulo e ler textos que foram escritos em nome dele e que fizeram efeito historicamente é bastante oportuno. O contraponto a essas imagens, Mauro, antes da gente passar para o texto, é aquela imagem patética, horrenda, mas que necessita explicação, né? Necessita entendimento, melhor dizendo, do Donald Trump empunhando uma Bíblia na frente de uma igreja, né, para dizer que o Estado e o aparato repressor do Estado tem que descer sem dó, sem piedade, né, a lenha sobre o povo que se manifesta. Né? Da mesma maneira que o Boris Johnson chamou o pessoal que derrubou a estátua de baderneiros, se o Bolsonaro não tem outro tipo de linguagem, né? E apela à Bíblia, e apela a Deus acima de todos, e apela às televisões e rádios de inspiração católica, e aos Malafaia e Valdomiros da vida, né? Então, um cenário em que a questão da religião entranhada com questões absolutamente candentes, né, da contemporaneidade. Essa cena se apresenta. Então, ler os textos de Paulo e aqueles atribuídos a ele, né, que tratam dessas questões e que produziram um impacto ao longo de tantos séculos, é uma coisa muito oportuna. Daí o sentido, né, do título da nossa aula de hoje, né, do nosso encontro de hoje, Paulo, a escravidão, George Floyd, João Pedro e Miguel
e a estátua derrubada e a exigência de reparação, etc. Então, vamos lá, né? Feita essa contextualização inicial, então nós vamos à carta a Filemon. Né? E a carta a Filemon, a gente já vinha tratando dela no final do encontro passado, né? E eu, então, localizo rapidamente, uma vez mais, para que a gente se situe, teça a leitura comentada e a gente passe para fazer o contraponto, né? Com os textos, né, que levaram o nome de Paulo e que tratam da questão da escravidão e outras questões, né? Enfim, nessa toada a gente prossegue a reflexão. Então, Filemon, uma carta que Paulo manda a Filemon. Filemon é um sujeito, e entre as cartas que Paulo escreveu e que nos chegaram, porque alguém também perguntou na semana passada se houve outras cartas que Paulo escreveu. Penso que eu já tinha mencionado isso, mas não custa repetir. Paulo escreveu outras cartas. Na primeira carta aos Coríntios, em uma certa altura, ele diz: na carta que eu lhes enviei anteriormente. Ou seja, a primeira carta aos Coríntios é, na verdade, pelo menos a segunda. Né? Mas esta primeira desapareceu. Né? Não foi reunida, não foi colocada junto das demais que foram coletadas. Então, entre as cartas que Paulo escreveu e que nos chegaram, esta é a única que ele dirige a uma pessoa especificamente e não à igreja, ou seja, àquele grupo de pessoas de uma determinada cidade ou de uma determinada região. Isso não significa que o tema que ele vai tratar seja um tema que ele considere um tema particular, por isso eu escrevo para o sujeito específico. Não, porque todo mundo com a Bíblia aberta aí, logo no começo se diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? A gente já comentou isso, ele está aprisionado no momento em que escreve, e o irmão Timóteo escrevem ao nosso querido colaborador Filemon, à irmã Ápia, ao companheiro de luta Arquipo e à igreja que se reúne na casa de Filemon, o Filemon. Então, a carta é a Filemon, mas por extensão ela alcança a igreja que se reúne na casa do Filemon. Isso é muito importante, porque embora o tema da carta, o motivo da carta, diga respeito diretamente a Filemon, Paulo não toma Filemon como um sujeito isolado, mas como um líder que, inclusive, abre as portas da sua casa para que as reuniões da igreja aconteçam ali. Então, ele tem uma responsabilidade com aquele coletivo. E aquele coletivo precisa ser testemunha da carta e daquilo que Paulo espera que a sua carta seja capaz de produzir. Então, a carta é endereçada a um sujeito particular, mas este sujeito está envolvido, está enredado, numa teia, que é a igreja que se reúne na casa dele, e específica... E que é uma característica dos primeiros tempos do cristianismo, essa característica de igreja doméstica, né? Igreja nas casas, né? É muito exatamente. Com a significação, né, particular que isso tem, com os problemas que isso envolve. Uhum. Porque, por exemplo, em Corinto, onde a coisa acontecia também na casa de alguém, né, e era uma casa em que provavelmente havia pessoas escravizadas, essa lógica, pelo menos, da superioridade de uns sobre outros se manifestava, acontecia que na hora da ceia, né, alguns se locupletavam enquanto outros passavam fome. Sim. Então,
né, essa dinâmica da reunião das casas, né, colocava exigências muito particulares para os momentos de reunião, para as práticas celebrativas, para o compartilhamento dos bens necessários, né, à vida de todos e todas que compunham aquele grupo. Então, nada a estranhar que Filemon, sendo alguém de posses, inclusive proprietário de escravos, né, tivesse uma casa que pudesse acolher essas pessoas para as reuniões eclesiais, para as reuniões comunitárias. Bem, você notou na semana passada, Mauro, que quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, Galácia é uma região e, portanto, Paulo deixou várias comunidades ali, Paulo não perdeu tempo saudando ninguém, ele já saiu criticando e não sei o quê, não sei o quê. Na carta a Filemon acontece exatamente o contrário. Paulo exagera nos elogios. E esse exagero não é por acaso. Vamos lembrar que o problema da carta qual é? Um escravo chamado Onésimo, que em alguma reunião da comunidade terá ouvido Paulo falar da liberdade que existe em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus não há mais homem nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Lembram da reconstrução, não é, que a gente procurou fazer para situar essa carta? O problema o Onésimo ouviu e acreditou nessa história. E na calada da noite fugiu e foi buscar refúgio justamente em Paulo. E Paulo, diante do desafio que a presença de Onésimo lhe colocava, manda o Onésimo de volta. Onésimo deve ter tremido na base. E aí o Paulo deve ter dito para o Onésimo: meu filho, fique tranquilo, eu te gerei na prisão. Ele vai usar essa expressão aqui. Fique tranquilo. Você diga para o seu senhor, ainda senhor, que antes de preparar o pelourinho e as chibatadas, leia essa carta. Isso foi um pouco a reconstrução que a gente procurou fazer, né? Imaginar. E você fala dessa coisa da amistosa, né, de Paulo. A carta, gente, Pedro mandou ler. Classe, o Pedro mandou ler. São só 8 parágrafos. É claro que quando ele escreveu, não necessariamente era esta organização, mas hoje, na organização contemporânea da língua, são 8 parágrafos. Dos 8 parágrafos, 3 são de saudação e um lá embaixo de despedida. Então, a carta mesmo, tirante a saudação e a despedida, dos 8 parágrafos, são 4 parágrafos propriamente de conteúdo. Para ver o quanto esse Filemon era alguém que tinha prestígio com Paulo ou a quem o Paulo queria agradar para pedir algo, né? Pois é. É aquilo que os antigos, Mauro, os antigos romanos, inclusive, chamavam em latim captatio benevolentiae. Ou seja, deixa eu capturar a benevolência, a boa vontade daquela pessoa com a qual eu estou conversando, porque eu preciso alguma coisa dela. Então, não só Paulo elogia Filemon, e a gente vai ler o texto, mas prestem atenção, a gente passar a leitura. Não é só o elogio pelo elogio, é um elogio que vai enredando Filemon. Veja lá. Vamos pegar lá, versículo 4, né? Depois da saudação ali, estejam com vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: agradeço sempre ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Ou seja, Paulo reza e o tempo todo Filemon está lá, né? Entre os temas, né? Das orações, né? Que Paulo faz. Porque eu ouço falar do amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus, mas não é só para com o Senhor Jesus, não, e para com todos os santos.
estes santos, Mauro, comunidade, não são os santos da devoção. Santo aqui é o termo com que uma pessoa cristã se refere a outra. Santos e santas são os membros da comunidade. Em outras palavras, Paulo está elogiando Filemão pela solidariedade, pela generosidade que ele manifesta para com todos os membros da comunidade. Notinha de rodapé que Filemão ainda não se deu conta. Onésimo acabou de ser batizado. Acabou de formalmente ingressar na comunidade. Como é que Filemão vai fazer exceção a Onésimo se ele é tão dedicado, se ele é tão atento, se ele é tão cuidadoso em relação aos santos e santas que formam a comunidade? E Paulo não perde tempo. Eu realmente ouço muito falar dessa sua atenção, do amor, da fé. Pois não. Que a partilha de sua fé seja eficaz. Quer dizer, Paulo já começa a apertar aí e o Filemão nem se dá conta ainda do que vem pela frente. Há que ser eficaz para reconhecer todos os bens que temos em Cristo. E aí Paulo como que percebe que deu uma apertada, deu uma mordida, aí ele agora dá uma assoprada. De fato, o amor que você tem me trouxe grande alegria e encorajamento. Ou seja, ele faz o elogio, dá a cravada e retorna a fazer o elogio. Né? Fiquei muito alegre, né, pelo amor, de novo o amor, né? O amor que estava lá no versículo 5 reaparece aqui no 7. Então, a eficácia cobrada no versículo 6, no coração aí dessa saudação, né, tem que ser a eficácia inspirada por esse amor que eu reconheço, todo mundo conta, todo mundo diz, você tem para com todos os santos e santas da comunidade. Os corações dos santos foram reconfortados. Em outras palavras, Paulo está, repito, enredando Filemão numa teia, de sorte que, no fim das contas, Filemão não vai ter como escapar. Mas, por enquanto, ele deve estar enchendo. Nossa, como eu sou bom. Nossa, Paulo reconhece tudo isso em mim. Nossa, as pessoas falam bem de mim. Acho que vou ser candidato. Acho que vou pleitear alguma coisa. Mal sabe ele o que vem na sequência do texto. Então, essa saudação, acompanhada daquilo que costuma ser chamado de ação de graças, é uma parte que costuma constar nas cartas que Paulo escreveu, né? Ela tem um direcionamento muito claro, né? A gente sabe disso agora, mas o Filemão vai vai caindo na armadilha, né? Vai fazendo como um macaco novo, vai colocando a mão na cumbuca e depois já não consegue tirar mais. Tá certo? Bem, vamos lá. Por isso, versículo 8, agora entramos no cerne da questão, né? Por isso o quê? Isso o quê? O amor que você tem, a fé que você manifesta, o fato de que os corações dos santos e santas da comunidade estão reconfortados graças à sua ação atenta, cuidadosa, generosa, etc, etc, etc. Por isso, meu amigo, veja só, Mauro, a sutileza, né, a escolha das palavras muito bem feita que Paulo faz. Ainda que eu tenha em Cristo total liberdade para te ordenar o que você deve fazer, prefiro pedir por amor. Em vez de ordenar, eu peço. Mas eu não sei se eu consigo expressar a ideia aqui. Eu estou pedindo para alguém que eu já enredei, que eu já
eu já amarrei afetiva e afetuosamente. Mas o Paulo não se contenta com isso. Ele diz, olha, eu não vou mandar, eu só vou pedir. Mas, olha, quem está pedindo? Quem é que está pedindo? E é pedindo com amor. Sou eu, Paulo, velho, e agora prisioneiro. Dá para ver o contraste? Enquanto ele enche a bola do Filemão, ele diz, mas eu tô velho, tô quebrado, tô na cadeia, tô na pior. Rapaz, é nessa condição que eu te suplico. Hã? Que eu te suplico. Pois é. Embora pudesse ordenar. Pois é. Mas se suplicar for pouco, fique claro que não sou eu, Paulo, que estou pedindo. Sou eu, Paulo, velho, prisioneiro, alquebrantado, arrebentado, frustrado, etc, etc, etc. Estou pedindo a você em favor de Onésimo. Aí o Filemão fica imaginando, quando ele chegou nesse lugar, ele deve ter ficado furioso. Estou imaginando a cena, imaginem aqui comigo. Mas o Paulo já continua. Onésimo, meu filho, que gerei nas prisões. Já a gente comentou na semana passada, né? Essa geração que Paulo menciona aqui, certamente diz respeito ao fato de que Onésimo chegou lá e diz, eu quero ser batizado, quero fazer parte da comunidade dos santos e santas, né? Como você falou, como você fala sempre nos lugares por onde você vai, etc, etc. Então, Onésimo, eu estou pedindo por ele é meu filho. Veja que Paulo, ele não está fazendo argumentações teóricas, elucubrações abstratas. Ele está fazendo um apelo humanitário. E ele usa das ferramentas que ele tem. Vamos ver. Antes, ele era inútil para você. Mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. Há um jogo aí, né? Útil e inútil, porque a palavra onésimo em grego significa útil. Então, Paulo brinca com o sentido do nome daquele seu filho, do filho que ele gerou na prisão. Veja, Mauro, veja só, Paulo coloca as entranhas para fora. Eu o mando de volta a você. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Alguém que, no mundo antigo, seria visto, era visto, né? A gente comentou isso também na semana passada, como uma coisa que fala, é agora apresentado a Filemão numa outra configuração. Ele é o meu coração. Coração na antropologia semita, expressa na Bíblia, né? Não é o órgão que bate e faz o sangue, né, se espalhar pelo corpo todo e voltar, né? Não é apenas a bomba que faz o sangue ir e voltar. Coração é o ser humano tomado nas suas dimensões interiores, aquelas que não são visíveis, as mais profundas. Isso é o coração, na antropologia, né, que os textos bíblicos expressam. Então, quando ele diz, eu o mando de volta a você, é como se ele fosse o meu próprio coração, Paulo está dizendo, é como se fosse eu mesmo no que eu tenho de melhor. É isso que eu estou mandando para você.
Ele vai dizer isso de novo lá na frente de maneira mais explícita. Eu gostaria, melhor, que ele ficasse comigo. Algumas traduções dizem, eu poderia mantê-lo comigo, para que em seu nome, Filemon, ele me prestasse serviço, eu que estou nas prisões por causa do evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo para o Filemon o seguinte, olha, eu poderia muito bem, agora que eu gerei Onésimo, dizer, ele fica aqui comigo porque eu preciso de gente que me apoie, que me dê uma... E aí eu ia criar uma situação com você, você ia ficar sem graça, ia ficar envergonhado, você não ia, em nome da nossa amizade, você não ia reclamar, mas enfim, ia ficar uma rusga entre nós, uma rusga, não uma ruga, como diz lá o juiz imparcial de Curitiba. Paulo diz, eu bem poderia fazer isso, mas... essa frase aqui é quase cínica, Mauro, veja só. Mas eu não quis fazer nada sem que você concordasse, para que sua boa ação não fosse forçada, mas fosse de livre vontade. É quase cínica essa frase. Que livre vontade é essa, depois de tanto apelo, de tanto elogio, de tanta captação da benevolência, né? Mas o que importa é, Paulo não toma uma decisão que, na verdade, ele entende é Filemon que tem que tomar. Afinal de contas, Paulo leu O Pequeno Príncipe, como a gente falou na semana passada. Filemon, tu te tornas eternamente responsável por este que cativaste, que manteve cativo, que tens mantido cativo. E você não vai poder fazer como a princesa Isabel, da qual você ouviu falar. Não vai poder. E aí, Paulo agora chega no núcleo, né, naquilo de mais denso da sua aposta. Porque Paulo está fazendo uma aposta. Quem sabe ele quem? Onésimo. Não tenha sido afastado de você por um tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, e sim muito mais do que escravo, como irmão amado. Então, de escravo a irmão, de coisa que fala a alguém igual. A palavra irmão, obviamente, expressa isso. Irmão amado, especialmente por mim e principalmente por você. Segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se você me considera amigo, receba-o como a mim mesmo. Ele não falou lá que estava mandando o Onésimo como se fosse o próprio coração dele? Agora ele diz, ó, você vai preparar a chibata para ele? Você vai preparar o pelourinho para ele? Recebe-o como a mim mesmo. E Mauro, Paulo, a essa altura, já perdeu todos os escrúpulos aqui, e aqui nesse momento é muito bom que ele os tenha perdido, porque ele vai ao detalhe. Olha lá. E se ele, Onésimo, lhe causou algum prejuízo, ou lhe deve alguma coisa, coloque tudo na minha conta. Eu, Paulo, estou escrevendo de próprio punho, não estou nem ditando para o Timóteo escrever, eu estou escrevendo. Eu vou pagar. Mas olha só, Mauro, tem que dar risada, não é possível. Mas eu não vou lhe dizer que você me deve a sua própria vida. E na hora que ele diz que não vai dizer, ele acabou de dizer. E se o Filemon deve a vida dele a Paulo,
Em que sentido? Muito provavelmente, quer dizer, a vida de Onésimo, de Filemão, ganhou outra direção, né, a partir do encontro com Paulo, etc. Então, se você deve a sua vida a mim, e eu não vou dizer isso, não vou dizer que você deve a sua vida a mim. Eu não vou dizer, dizendo que você deve a sua vida a mim. Bem, meu amigo, diante da dívida que você tem comigo, aquilo que o Onésimo eventualmente tenha produzido de prejuízo para você é quinquilharia. Aí Paulo percebe que ele já foi cínico, no melhor sentido da palavra, né? Ele diz, meu irmão, vai, relaxa, vai, que eu consiga este favor seu no Senhor. Reconforte o meu coração em Cristo. Ele disse lá atrás que ele não queria mandar, né? Ele não queria ordenar, ele só estava pedindo. Mas aí ele diz aqui, eu lhe escrevo certo de sua obediência. Para alguém que não mandou, esperar a obediência, né? Mas, enfim, se falta alguma coisa, enfim, eu quero que você me obedeça. Eu lhe escrevo certo de sua obediência e sei que você fará bem mais do que eu lhe estou pedindo, do que aquilo que eu lhe estou pedindo. E outra coisa, prepare um quarto para mim, porque eu sei que vocês estão rezando para que eu saia o quanto antes da cadeia. E a primeira coisa que eu vou fazer é ir à sua casa, fazer-lhe uma visitinha e querer saber da vida de Onésimo, onde é que ele está e como é que estão as coisas por aí. Se a senzala foi desativada, né? Se as pessoas escravizadas até então foram também acolhidas como irmãs, se Onésimo foi apenas o primeiro, como é que foi? Já, já eu vou fazer uma visitinha. Essa é uma questão crucial, né, Pedro? Porque quando a gente imagina que os grandes líderes, como Paulo de fato foi um grande líder, ocupam-se apenas das questões genéricas, vamos usar uma expressão política do século XX, das massas. Portanto, eles falam às multidões, eles falam dos problemas no sentido macro dos problemas. Não é bem assim. Então, vocês veem que ele se ocupa nesta carta de algo profundamente pessoal a ele, profundamente pessoal a Onésimo, profundamente pessoal a Filemão e as pessoas que estavam ali envolvidas nesse caso, nessa história. Então, há um sentido de relevância na relação pessoal. Paulo não é meramente um propagandista de um projeto. Ele está encarnando esse projeto no âmbito das relações pessoais dele, né? Isso é muito forte, né? Muito forte. É porque Paulo, se estivesse hoje, estaria bradando, vidas negras importam. Uhum. Vidas como a de Onésimo importam. E aí você tem que particularizar. Sim. O George Floyd, o João Pedro, o Miguel, a Marielle, e assim vai. As vidas importam. E as vidas, cada sujeito. Sim. Né? Então, veja, a carta não trata de outra coisa, trata disso. Uhum. Aí o pessoal diz, é uma carta menor. Você pega os estudos sobre o pensamento de Paulo, sobre a teologia de Paulo, a carta a Filemão passa praticamente ignorada. Quando, no fim das contas, eu tomo essa carta como uma espécie de verificação na prática da eficácia daquilo que Paulo proclamava para formar os grupos nas diversas cidades e regiões, né, que a gente já encontrou aqui. Vamos ver. E Paulo faz uma aposta, Mauro, que me parece muito importante e que o processo de institucionalização vivido pelo cristianismo esqueceu completamente. Paulo, ele fica ali no fio da navalha
entre o mandar e o pedir. A gente viu isso. Ele diz, eu poderia mandar, mas eu prefiro pedir. Por que ele prefere pedir? Porque Paulo acredita em alguma coisa fundamental. Que o evangelho é capaz de mover o coração de Filemão. Que a mensagem que Paulo proclama, de que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todas são uma só coisa no Cristo Jesus. Que essa mensagem seja poderosa por ela mesma, sem a necessidade de exército, sem a necessidade de Estado, sem a necessidade de aliança com os poderosos de todas as latitudes e todos os tempos, para que essa mensagem tenha incidência. Até porque essa aliança compromete o teor da mensagem e a sua contundência. A hora que, que o apelo à força para impor a mensagem é feito, você tem um descredenciamento, né, da mensagem, ela não vale por si e ela está distorcida. Paulo aposta até o último momento em que ele não vai precisar mandar. Mas é uma aposta que ele faz sabendo que o humano é humano. Então ele tem que dizer, eu espero que você faça, mas eu sei que a sua obediência vai acontecer. Eu poderia mandar, mas eu prefiro pedir. Mas se pedir não for suficiente, eu mando. Né? Eu não sei se deixo clara a ideia. É uma aposta radical que ele faz na força do evangelho. Uma força que seria, essa é a aposta dele, capaz de mudar as relações entre aqueles sujeitos envolvidos nessa trama, nesta cena. E uma mudança radical a ponto de fazer com que entes desumanizados, coisificados, né? Coisa que fala, sejam recuperados, sejam reparados e trazidos de volta à condição que a dignidade humana exige. E como ele não é a princesa Isabel, né? Paulo não se inspirou na princesa Isabel, ele diz, não, você o escravizou, você se torna responsável pelo futuro da vida desta pessoa, deste humano, deste irmão. Então, no trato de uma situação particular, se manifesta, no meu entendimento, a força que Paulo atribuía ao evangelho que ele anunciava. O que aconteceu com a vida de Onésimo? O que aconteceu? Bem, a gente não sabe. A gente só consegue desconfiar. Porque, afinal de contas, a gente comentou também na última vez, né? A carta não foi queimada. A carta não foi rasgada. A carta deve ter feito história. Porque se não fora isso, Mauro, ela não teria sido coletada. Ela não teria sido reunida às demais cartas que, posteriormente, comporiam o Novo Testamento. Né? Esse grupo de cartas paulinas compondo o Novo Testamento. Então, esta carta, no melhor cenário que a gente consegue imaginar, ela terá produzido não só a alforria de Onésimo, mas essa moda deve ter suscitado efeitos. Né? Essa notícia deve ter corrido. O que deve ter produzido problemas para Filemão. Porque outros companheiros de senhorio começam a ver, mas que história é essa? De escravo sendo tratado como gente. No fulano que agora diz, eu não sou escravo, sou irmão
daquele que era meu senhor. Se essa moda pega, né? Mas deve ter pego. Não fora isso, uma carta como essa não teria nenhuma razão de não ter sumido, né, nas brumas da história. Não trata de nenhum tema grandioso, nenhum tema da conjuntura, nenhum tema da teologia, nenhum tema da filosofia, da especulação. Não, trata de um tema absolutamente particular. Mas isso deve ter produzido impacto. A gente tem notícias aqui e ali de que algum impacto no mundo das comunidades seguidoras de Jesus, né, aconteceu nesse tema tão espinhoso e tão delicado, que era o tema da escravidão, porque, no fim das contas, nós estamos mexendo com uma estrutura fundamental do mundo antigo greco-romano. E a outra razão, Mauro, comunidade, que leva, né, a que a gente pense que uma carta como essa suscitou efeito, né? O efeito Onésimo deve ter tido a sua multiplicação, é o fato justamente de que, com o passar do tempo, algumas pessoas incomodadas com este caráter libertário do Evangelho de Jesus, tal qual Paulo o concebia e pelo qual Paulo apostou, essa carta aqui é uma aposta em que Paulo, na verdade, está jogando a própria vida, a razão de ser do que foram os últimos 30 anos da vida dele. Sim. Então, algumas pessoas incomodadas com esse rumo libertário, vamos imaginar, na cena mais generosa que a gente consiga conceber, que as comunidades seguidoras de Jesus começaram a assumir, teriam começado a assumir, então começam a escrever textos, assinando-os como se fossem de Paulo, em que uma posição como essa não se repete. Eu já mencionei esse tema e é preciso clareá-lo ou retomá-lo para que a gente possa prosseguir. Depois da morte de Paulo, foram escritos textos colocados em nome dele, o que era uma prática muito comum na época, então não vamos estranhar se isso chama a nossa atenção hoje. No mundo antigo, isso era muito comum. A gente consegue identificar os textos de Paulo e os textos escritos em nome dele, porque há diferença no estilo literário e há deslocamentos quanto ao conteúdo. Então, na medida que você cruza esses elementos, você chega a conclusões quanto às cartas que Paulo terá escrito e cartas que terão sido escritas nos desdobramentos, no âmbito dos desdobramentos históricos que os grupos paulinos foram vivendo com o passar do tempo. Então, uma geração, 2 gerações após Paulo, foram surgindo esses textos. Um dos temas que certamente suscitaram essas demandas por atualização, por revisão, a gente já mencionou, só vou citar aqui para lembrar, mas vamos passar adiante. O tema da vinda próxima de Jesus. Da vinda quase que imediata, iminente de Jesus, para o fim dos tempos, etc. Ora, o tempo passa, esse momento não acontece, das duas uma, ou a gente reinterpreta o pensamento de Paulo, ou Paulo vai ficar como uma figura obsoleta, que apostou suas fichas em alguma coisa que não se cumpriu, portanto, o teor da sua mensagem não fazia sentido. Então, a gente viu, no caso de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que justamente a reelaboração
da mensagem paulina se fez por conta desta temática. Agora, eu vou acentuar aqui, no tempo que nos resta, outros temas que dizem respeito não a conteúdos propriamente doutrinários, mas conteúdos que dizem respeito a esse lugar da comunidade seguidora de Jesus na sociedade. E aí o tema da escravidão emerge como uma questão candente. Bem, acabamos de ler Filemon. Tratamos de captar o espírito que animou Paulo na escrita desta carta e aquilo que ele espera e que a gente imagina que possa ter sido alcançado por esta carta, pela mediação representada por essa carta. Mas aí, Mauro, eu vou para uma carta como a dos Colossenses, carta aos Colossenses. Então, todo mundo que está com a Bíblia aí, vamos procurar a carta aos Colossenses. E vamos ao capítulo 3. Já peguei aqui. Hoje eu estou com o microfone liga-desliga, porque está tendo uma das pessoas com quem moro aqui está fazendo um móvel, então está batendo martelo e tudo, então eu estou desligando aqui, senão a gente não vai conseguir. Ok. Então, na carta aos Colossenses, então, também uma igreja fundada na cidade de Colossos ou Colossas, né? Ali naquela região também. Mas essa carta tem todos os ingredientes de todos os tipos. Eu não vou entrar aqui no detalhe, peço escusas por conta disso, nosso tempo não permite, de ser uma carta que Paulo não escreveu. O estilo é outro, os conteúdos no tocante à escatologia, tema, né, da vinda de Jesus, da ressurreição, são tratados numa perspectiva muito diferente, etc. Mas eu vou pegar aqui o versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Esse é um texto, Mauro, aliás, nem é esse exatamente, mas é um correlato desse, na carta aos Efésios, costuma ser lido nos casamentos. Costuma nas cerimônias religiosas de casamento. Começa assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como convém no Senhor. Aí você tem o apelo aos maridos que sejam amorosos com suas esposas e não sejam grosseiros com elas. Tema da questão, o tema dessa relação homem e mulher, eu vou mencionar já. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que o que a gente vai tratar agora sobre a questão da escravidão se situa no âmbito desses conselhos para como devem se relacionar os diversos membros de uma casa. Então, mulheres, maridos, filhos e pais. Agora, versículo 22. Mauro, depois do que a gente conversou sobre Filemon, Onésimo e a carta que Paulo escreveu, veja se dá para imaginar que Paulo tem escrito o que vem a seguir. Escravos, obedeçam em tudo aos senhores humanos, não somente quando eles vigiam ou para agradar, mas na simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Dá para imaginar Paulo escrevendo isso? Escravos, obedeçam em tudo aos senhores humanos, não somente quando vocês estão sendo vigiados, ou para agradar o Senhor, para ganhar uma benesse qualquer, mas façam isso na simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Ponham alma em tudo que vocês fizerem, como quem obedece ao Senhor do céu, e não aos homens. Estejam certos de que o Senhor recompensará vocês como seus herdeiros. É a Cristo, o Senhor, que vocês servem.
Dá para imaginar que o Paulo que escreveu a carta a Filemon, tenha escrito essa enormidade aqui? Que os escravos têm que ser obedientes em tudo, não por bajulação, não só quando estiverem sendo vigiados, mas com as melhores das intenções, com o melhor dos ânimos. E quando você olhar para o seu Senhor, você pense que você está servindo a Deus. Ou seja, o Senhor proprietário de escravos, o Senhor da casa grande, é o representante de Deus, é a imagem de Deus aqui diante de você. Uhum. Repito a pergunta. Dá para pensar que o Paulo que escreveu a carta a Filemão escreveu essa enormidade? Acho que a gente não precisa pensar muito. A escravidão aparece aqui associada à relação que a pessoa crente tem com Deus. É um que é assunto que não existe na carta a Filemão. Simplesmente não existe. Absolutamente. Aqui você tem uma legitimação da escravidão. Você, quando olhar para o seu senhor, por mais cruel que ele seja, não se discute, né? Nem a moralidade desse senhor. Você olhou para ele, você tem que ver Deus. Você está servindo a Cristo a cada vez que você se sujeita e faz o serviço de escravo, de escrava, com a melhor das intenções, com generosidade, e não querendo agradar, etc, etc, etc. Uhum. Te pergunto, nos sermões que se fazia no Brasil colonial, nos sermões que se fazia lá nos Estados Unidos, junto às comunidades de africanos e africanas ou descendentes trazidos do continente africano. Qual o texto que se lia, Mauro? Pois é. Filemão ou se lia Colossenses? Pois é. Qual é o texto que se lê nos casamentos? Qual o texto que se lê nos casamentos? Pois é. Pois é. Então, você tem um processo, né, pelo qual a mensagem de Paulo ela vai ficando mais arredondada no sentido de ela ficar ajustada àquilo que é tolerável dentro de uma sociedade definida pela ordem escravocrata, pela ordem patriarcal. Esses códigos de conduta doméstica, assim são chamados textos desse teor. A gente tem aqui em Colossenses, tem em Efésios, tem em 1 Pedro, tem em primeira carta a Timóteo, entre outras cartas da literatura dos primeiros tempos cristãos. Esses códigos, eles costumavam endereçar aos setores subalternos as normas ou as orientações de como esses segmentos deveriam comportar-se. O máximo que autores como o da Carta aos Colossenses conseguem é dizer, não, os escravos têm que ser absolutamente submissos e os senhores devem tratar os escravos com justiça e igualdade. Se a gente pula aqui em Efésios, que é uma carta prima ou irmã desta de Colossenses, é igualmente chocante, né? Depois que a gente sabe que Paulo, de fato, escreveu a carta sobre Onésimo, né? Porque ele diz assim: servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo. Pois é. Portanto, o senhor de escravo é o Cristo. Mas você está dito isso. Dito isso. Que é o pensamento colonial brasileiro. Exatamente. É sobre esse pensamento que se estrutura toda essa dinâmica da Casa Grande. E aí o Trump pode pegar a Bíblia e brandir a Bíblia para falar das suas ações genocidas, truculentas, fazendo uso das Forças Armadas para reprimir o povo. Ele pode pegar a Bíblia. Isso. Então, isso vale. Eu fiz o gancho de Filemão com Colossenses,
para tratar do tema da escravidão. Né? Mas, a partir do tema da escravidão, você alarga o horizonte e alcança o tema da ordem patriarcal. Então, as mulheres estejam submissas aos seus maridos, bem, no que elas estejam submissas aos maridos, os maridos as amam. Uhum. Né? A compensação vinda de quem está no degrau acima da escala, né? é uma benessezinha, mas a submissão é exigida de quem já está embaixo na ordem estabelecida. Né? Em relação ao tema da ordem patriarcal, Mauro, há uma outra passagem de uma outra carta que certamente Paulo não escreveu, e eu remeto a turma aqui. É a primeira carta a Timóteo. Vamos lá. No capítulo 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Exatamente. Ok. E aí eu vou emendar ao tema da ordem patriarcal um terceiro tema. Então, da escravidão, da ordem patriarcal e um terceiro. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Aliás, eu vou já rápido para o versículo 11, porque ele fala das mulheres que têm que se vestir de maneira decente, etc. Vou para o versículo 11. Que a mulher aprenda em silêncio e com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou tenha autoridade sobre o homem. Que ela, portanto, conserve o silêncio. E qual é o motivo desse silenciamento das mulheres no momento da reunião comunitária ali, da transmissão, enfim? Porque Adão foi feito primeiro e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas foi a mulher que foi seduzida e caiu na transgressão. Então, você tem um movimento pelo qual se produz o silenciamento das mulheres na comunidade. Se elas quiserem, perguntem ao marido em casa. Mas elas têm que ficar em silêncio. A salvação dessas mulheres é a maternidade. Dá para ver todo corolário patriarcal, machista está aí. Está tudo aí. Tudo que se desenvolveu ao longo da história está aí. Nessa falsificação da palavra de Paulo. Tudo isso em nome de Paulo. É. Tudo isso em nome de Paulo. Agora eu quero fazer um contraponto, Mauro. Quem nos acompanha aqui vai se lembrar da primeira imagem, da imagem colocada no nosso primeiro encontro sobre Paulo. Uhum. Paulo e Tecla. Ele e ela. Na mesma posição de ensino. O pessoal vai se lembrar. É uma gravura, né, de uma caverna lá na Turquia. Mas, então, você tem uma tradição que se desenvolveu à margem desta aqui, que manteve o ideal libertário que Paulo proclamou, ou esse caráter libertário do evangelho que Paulo proclamou. Mas houve quem entrasse lá naquela caverna e o que fez com a imagem da Tecla? Cegou-lhe os olhos e rasurou a mão que estava colocada em posição de ensino. Então, eu quero insistir nesse ponto. Essa tradição de textos pós-paulinos, textos produzidos em nome dele, textos que acabaram entrando no Novo Testamento, essa tradição não foi o único funil pelo qual a tradição paulina passou. Houve outros veios, houve outras tradições,
houve outros relatos. Há o livro chamado Os Atos de Paulo e Tecla, mostrando que, ao contrário disso que diz aqui, que a mulher tem que ficar em silêncio, não só não ficava em silêncio, como ela ensinava. A Tecla ensinava. Então, há disputas pelas memórias de Paulo. Uhum. E o que os textos pós-paulinos que estão no Novo Testamento, pelo menos em relação a esses temas, indicam, é um processo de conformação das comunidades seguidoras de Jesus à lógica maior que presidia, que estruturava a sociedade daquele tempo. Além disso, Mauro, eu disse que ia colocar um terceiro Só... tema, mas você quer mostrar alguma coisa, por favor. Sim. Vamos ver se já deu. Pronto. Tá aí, né, Pedro? Ainda não. Não? Não. Agora sim. Isso. Pronto. É Aí o está. que você estava falando. Isso. Aí está. Paulo e Tecla, né, numa gravura feita numa caverna lá na Turquia, perto de Éfeso, atual Turquia, perto de Éfeso, século V, VI, por aí. Em que, originalmente, você tem Paulo e Tecla nessa posição de sujeitos, né, da proclamação, do ensino, da transmissão, né? Mas a lógica patriarcal precisa silenciar Tecla e essa lógica, esse processo de silenciamento se expressa pelo apagamento dos olhos de Tecla e essa rasura, né, sobre as mãos dela, que certamente estavam numa posição semelhante à de Paulo. Né? É isso aí. Tecla e outras memórias, outras tradições apontam numa outra direção que não foi a direção assumida pelo cristianismo no processo de institucionalização que ele viveu. Daí que essas memórias não tenham entrado no Novo Testamento. Daí a importância, a gente vai tratar disso, né, aí daqui a alguns encontros, né, daí a importância também de visitar as tradições apócrifas do cristianismo, né, que permitem que a gente veja que não houve um processo um processo uniforme de transformação de Paulo. Houve uma disputa, houve disputas, né, pelas memórias de Paulo. Agora, você vai ter este Paulo institucionalizado, né, em nome de quem se poderá reiterar a lógica patriarcal, a lógica escravocrata e, terceiro tema, capítulo 3, continuação do texto aí da primeira carta a Timóteo, a lógica da organização da comunidade, né, de maneira piramidal, de maneira hierárquica. Então, na carta a Timóteo, Paulo, supostamente Paulo, né, quer dizer, alguém que escreve em nome de Paulo, vai falar das lideranças da comunidade. Quem é que pode aspirar a ser líder da comunidade? Veja, Mauro, esse é um tema que Paulo nunca se colocou, o Paulo lá do ano 50. Até porque ele era tão crente, que ele dizia, não, isso aí o Espírito Santo resolve. Né? O tema dos carismas, você conhece bem isso. Né? O Espírito Santo suscita carismas nas pessoas, livremente. Agora, o autor dessa carta aqui, ele quer restringir a ação do Espírito Santo, cá entre nós. Ele quer colocar condições para que alguém aceda a uma função de líder. Repito, algo que para Paulo tinha que ser resolvido no âmbito do carisma. Carisma aqui, no sentido que, por exemplo, Max Weber vai desenvolver na sua teoria sociológica. Mas, enfim, vamos ao que interessa aqui. Se alguém deseja o episcopado, deseja uma boa coisa.
Episcopado não é exatamente o que a gente tem hoje como episcopado na Igreja Católica ou em igrejas como a anglicana, metodista, mas alguma coisa, né, no âmbito da coordenação de uma comunidade ou de um conjunto de comunidades. Porque, literalmente, episcopo significa supervisor, aquele que vê por cima. Os maldosos dizem, Mauro, aquele que vê superficialmente. Mas, enfim, é o supervisor. Provavelmente alguém que se responsabilizava por um conjunto de comunidades. Veja, você já tem um processo de estruturação, né? Da relação entre essas comunidades, de organização, né? Nos termos dessas comunidades. Mas aí ele vai dizer, bem, é preciso que o episcopo seja irrepreensível, marido de uma única mulher. Ora, Paulo, então, não poderia ser episcopo, porque Paulo não se casou. Já começa daí. Sóbrio, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, nem briguento, mas bondoso, pacífico e sem interesse por dinheiro. E eu acrescentaria que seja um cidadão de bem, que tenha bom nome na praça e, de preferência, uma boa conta bancária. Ou seja, o que se pede desse fulano, senão que ele seja um cidadão de bem? No versículo 7, aliás, diz que é necessário que de um episcopo ninguém fale mal, seja um cara bem... tenha bom nome na praça. Repito, o que é que se pede de um episcopo que não se pede de alguém que os bolsonaristas chamariam de cidadão de bem? Ou que a turma, nessa lógica da violência, chama de humano direito. Não é? Direitos humanos para humanos direitos, não é assim? Esse fulano aqui tem que ser um humano direito. E, obviamente, de direita, né? De direita. Agora, veja o versículo 4, Mauro. Eu, de propósito, fiz uma pausa para preparar aqui esse momento que parece o mais importante. Que ele governe bem a própria casa, mantendo os filhos obedientes com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, a liderança da comunidade já é pensada em termos de governo. Uhum. É a lógica já da burocracia. Sim. E aí o fulano, para poder governar a igreja, tem que mostrar que governa bem a própria casa. Ora, mas que casa é essa, se não a casa de uma família estruturada dentro da lógica patriarcal escravocrata? Em outras palavras, o autor dessa carta pensa como modelo para a comunidade o modelo de uma casa governada por um pai que mantém a mulher submissa, mantém os filhos obedientes e mantém escravos e escravas no seu devido lugar. Uhum. Fica claro? Então... E se há alguém que não entra nesse figurino, é Paulo. Pois é. E o Espírito Santo não tem licença nenhuma para escolher. Nenhuma. O próprio Paulo não caberia. Ele diz que o fulano tem que ser manso, tem que ser pacífico. Paulo não tinha nada disso. Pelo contrário, ficava com raiva, falava palavras de baixo calão, né? Como a gente viu ali na carta aos Gálatas e tudo. Em outras palavras, esses textos, por mais que não tenham pretendido, quando da sua confecção, eles acabaram prestando um enorme serviço para um processo de domesticação da figura de Paulo. E você, quem nos acompanha, há de se lembrar, e eu estou vendo aqui que o tempo é implacável, tem que terminar, mas você, quem nos acompanha, vocês vão se lembrar que a gente começou essa trilogia, como você disse,
ou em outra oportunidade, sobre Paulo, com a menção que eu fazia a um trabalho do Neil Elliott, eu quero recordar aqui mais uma vez, da necessidade que a gente tem de libertar Paulo. Ou melhor, necessidade que a gente tem, caso a gente julgue que isso é importante, né? Mas se a gente quer recuperar a figura histórica de Paulo, ou seja, o Paulo que viveu lá nos anos 50, né, a partir daquela trajetória que a gente procurou estabelecer aqui nas suas linhas gerais, é preciso libertá-lo de mantos muito pesados, de perfis muito pesados, que foram impostos à imagem dele, à figura dele, para que ele viesse a ser o legitimador da ordem patriarcal, escravocrata, da submissão aos poderes, como em tantas situações da vida, né, ele foi apresentado. Uhum. Uma carta como a carta a Filemon, ela aparece a essa altura como o divisor de águas. Sim. Né? Até aqui Paulo foi. E quão diferente foi aquilo até onde Paulo foi daquilo que apresentaram posteriormente como se fosse Paulo. E o pior, essas cartas escritas em nome de Paulo fizeram ao longo do tempo com que as cartas que Paulo escreveu fossem relativizadas no seu potencial revolucionário, contestatário, libertário, etc, etc. Não é à toa, termino com essa referência. Quando você, principalmente quem for do mundo católico, pegar a liturgia da palavra referente à festa de São Paulo, que é junto com Pedro, Uhum. de Pedro e Paulo, agora 29 de junho, daqui a 20 dias. Vai lá pegar qual é o texto que se lê em homenagem a Paulo. Não é de nenhuma das cartas que ele escreveu. 2 Timóteo. Por quê? Porque o Paulo que está ali já é o Paulo associado com Pedro. Já é o Paulo que é o côncavo e o convexo do Pedro. E não o Paulo que brigou com Pedro, por exemplo, como se conta na carta aos Gálatas. Uhum. Então, as cartas pós-paulinas produziram este impacto de relativizar ou de minimizar o impacto libertário das cartas que Paulo escreveu, porque, no fim das contas, ao longo dos séculos, Paulo foi lido como tendo sido o autor de todos os textos indistintamente. Só muito recentemente que essa distinção, né, começou a ser feita. Se a gente olhar para a Igreja Católica hoje, nós podemos facilmente identificar o Papa Francisco como um herdeiro da tradição original de Paulo. E toda a cúpula conservadora da Igreja Católica como herdeira da falsificação de Paulo, que se fez ao longo dos séculos, né? Porque a mensagem do Paulo original é a mensagem que Papa Francisco carrega. A mensagem do Paulo falsificado ao longo dos séculos é exatamente a mensagem que a elite conservadora da Igreja Católica conserva. Essa é um divisor de águas mesmo. Exatamente. E aí você tem que ambos os segmentos, a gente está fazendo uma simplificação aqui, né? Mas o esquema serve. Ambos os segmentos podem recorrer a Paulo. Exatamente, claro. Tem Paulo para todos os gostos. Pois é. O Novo Testamento, ao mesmo tempo que ele selecionou este veio, e quando eu pego Colossenses, Efésios, 1º e 2º Timóteo, Tito, na verdade, eu colocando isso tudo num único veio, é uma simplificação, né? Mas estes textos são escolhidos, mas os atos de Paulo e Tecla são colocados de escanteio, são declarados apócrifos, né? Obviamente, essa escolha nada tem a ver com Paulo e nada tem a ver com as pessoas que escreveram essas cartas em nome de Paulo. Mas a escolha
indica o caminho pelo qual Paulo foi visto como viável, como alguém cuja mensagem poderia ser proclamada na medida em que fosse devidamente filtrada, domesticada. E essa domesticação, enfim, produziu seus efeitos, continua produzindo, a ponto de permitir que um Trump faça a cena que produza a cena que produziu há 10 dias atrás. Você viu, todo mundo que nos acompanha certamente viu. Eu estou vendo aqui já, vou colocar como referência, gente, a indicação exatamente deste livro, Atos de Paulo e Tecla. Não é isso, Pedro? Sim. Ele está disponível aí. Foi editado. Está publicado em português, tá? Está publicado em português. Está publicado em português. Então, quem tiver interesse, eu estou vendo aqui. Tem uma edição aqui da Fonte Editorial. Vou ver se tem outras edições e vou colocar na descrição do vídeo a referência. A referência para quem quiser adquirir. Tá? Atos de Paulo e Tecla. Tá bom? É isso aí. Pedro, grande Pedro. A gente, com isso, encerramos mais um episódio de Paulo. Na semana que vem, nós vamos para uma carta que, durante algum tempo, foi atribuída a Paulo, mas que não tem nada a ver com Paulo. Como disse outro dia o Júlio Caprani, como o Pedro dizia nas aulas, como disse outro dia o Júlio Caprani, o Pedro dizia nas aulas sobre Paulo, ficou boa essa salada, que essa carta aos Hebreus não era uma carta de Paulo e sequer era uma carta, não é isso? Nem era de Paulo, nem era a carta e nem era aos Hebreus. Então, pronto. Vai ser divertida essa aula. É isso aí, gente. Essa foi a aula de hoje. A gente começa já discutindo o título. Já vamos, pois é, 1h30 de aula. Precisamos encerrar, porque senão não dá tempo para fazer a transmissão na Pós-TV 247. É importante para nós que a aula seja relançada, a estreia na Pós-TV 247. Então, vamos encerrando por hoje. Tem várias questões que foram apresentadas. O Pedro vai dar uma olhada, a gente dá uma olhada, ou o Pedro vai dar uma olhada e a gente examina as questões que o Pedro achar relevante no início da próxima aula, como ele tem feito costumeiramente. É isso aí, né, Pedro? É isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Pedro. Obrigado você, obrigado toda a comunidade aqui do Paz e Bem, da Pós-TV 247. Vamos juntos. Paz e bem. Um abraço para todo mundo. Paz e bem.